Olá, bem-vindos a mais uma live do pijama. Tudo bem com vocês? Vamos começar com o nosso PIN para acalmar um pouquinho a mente. Hoje semana passada eu comecei mais cedo, hoje eu comecei mais tarde, já tô até com soninho, tô já com meu pijaminha. Presta atenção, vê se escuta até o final. É gostoso relaxar a mente, não é? Mas como a mente faz com que a gente se canse também, por isso que é muito importante a gente controlar a mente, como é importante a gente dar um sossego para a mente. E hoje, o que eu quero falar? Um pouquinho sobre a nossa mente, sobre o nosso mental, porque na última semana os atendimentos que eu fiz, principalmente os de constelação, muitas pessoas extremamente no mental, com dificuldade de relaxar. Tanto que eu ando sentindo vontade de levar o PIN para sessões de constelação, que antes eu não sentia essa necessidade, nem essa vontade. E porque todo mundo tá muito no mental. Geralmente quando isso acontece, se observa, é um clima já um pouco mais de mental, de preocupação, de excesso de pensamentos. Tá, e como que a gente faz para diminuir esse excesso de pensamentos? Cada um tem um jeito, cada um deve achar o seu jeito. Eu posso dar diversas recomendações. Oi, meu amor! Posso dar diversas recomendações de como controlar a mente. Só que a mente ela é muito danada, porque ela faz de tudo para nos proteger de um jeito errado. É que nem um amor desordenado nas constelações. É um amor, mas é desordenado. E a mente faz isso. É para proteger, mas é atrapalhada. Então, o que ela faz? Ela fica criando problemas, raízes, galhos, uma coisa puxa a outra, que preocupa com a outra, que liga na outra, e assim vai e não tem fim. Então, cada um tem um jeito de controlar a mente. Quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube já há alguns anos e nele eu conto como que eu comecei. Antigamente não tinha acesso fácil à internet, o YouTube ainda estava começando, não estava no auge onde tudo a gente achava no YouTube, né? Como fazer isso, como fazer aquilo. E os meus pensamentos, eles eram acelerados. Por mais que eu já soubesse um monte de coisa, estudasse um monte de coisa, algumas coisas eu ainda não conseguia. E teve um dia que um pensamento não saía, assim, eu tava muito inconformada com uma situação e aquilo ficou, mas eu já tava exausta de ter pensado naquilo o dia inteiro. E aí eu peguei, parei e falei assim com Deus: eu não quero mais ficar pensando nisso. Já pensei, já conversei comigo mesma, né? Porque geminiana precisa falar para se esvaziar. Eu fui, conversei comigo mesma, desabafei com meu marido, fiz de tudo, mas aqueles pensamentos não iam embora. Então eu decidi que eu queria cancelar, eu queria acabar com aqueles pensamentos. Só que eu não sabia meditar. A minha mãe meditava, mas a minha mãe só fazia o mantra Om.
E na época eu achava meio sem noção fazer o mantra Om, não fazia sentido para mim. Hoje eu adoro, pequeno detalhe. E aí eu ficava querendo controlar a minha mente, querendo controlar os pensamentos e não conseguia. Então eu parei, conversei com Deus e falei assim, eu não aguento mais. E realmente não faz sentido, não tem mais o que falar, eu já pensei em todas as possibilidades, já pensei em tudo. E porque eu continuo cansada de tanto ficar pensando, nisso me veio a ideia de ficar rezando o Pai Nosso. Porque eu falei, eu vou tirar esses pensamentos de algum jeito da minha cabeça. E eu não sabia meditar, né? Eu lia as coisas, mas nada sobre meditação. Eu lia sobre os anjos, sobre autoconhecimento, mas nada específico de meditação. E por quê? Porque para mim meditação era alguma coisa que a gente sentava assim e ficava por horas, igual os monges. Até entender que nem sempre precisa ser assim. É bom que seja. Se você conseguir, se você não conseguir, a gente precisa achar um outro jeito que não seja a meditação. E tem vários tipos de meditação. Como eu comecei a minha rezando o Pai Nosso. Então, cada vez que vinha o pensamento, eu ficava, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso... E ficava. Aí eu parava de rezar um Pai Nosso, o pensamento voltava. Voltava eu rezar o Pai Nosso. Então eu fiquei incessantemente bloqueando os pensamentos com o Pai Nosso, que era o que eu sabia. Porque eu estava determinada a encerrar aquele ciclo, aquele monte de galhos, de raízes que foram, né? Pareceu já uma árvore de tanto que eu tinha parado para pensar. E aí eu fiquei rezando. Eu lembro, gente, sem brincadeira, assim, que eu fiquei muito tempo rezando. Tipo, o dia inteiro eu lembro de ir pro banho rezando o Pai Nosso, até que uma bela hora sumiu. Aí que eu comecei a entender a necessidade de pôr o foco em outra coisa. Porque quando é algo que também tem uma atividade que a sua mente também requer, ela vai e volta, né? Então, quando eu percebi que quando eu rezei o Pai Nosso incessantemente, eu consegui bloquear o pensamento. Mas não foi só bloquear. Eu consegui distanciar, eu consegui neutralizar. E quando a gente pode observar, quando a gente está muito no pensamento excessivo, a gente cansa mais. Então, eu recebi no atendimento dessa semana muitas pessoas muito cansadas, muitas pessoas extremamente mentais. Por quê? Porque o cérebro ele quer entender tudo. O cérebro, né, a nossa mente, quer entender para tentar nos proteger, para tentar compreender, para tentar bloquear um possível ataque. E ela fica nisso. E isso é extremamente cansativo. E todo o trabalho que eu faço é completamente nada. Tem uma Maia aí, tem Dolly. E todo o trabalho que eu faço não é nada mental, é totalmente sentir, são energias sutis, na radiestesia, na TM, na própria EFT, né, no atendimento de terapia não convencional. E na constelação também é uma energia sutil, é uma energia de compreensão. Mas, e aí eu tava refletindo sobre isso, sobre o quanto, né, essa semana muitas pessoas estão assim, o quanto será que eu também estou assim? Beijinho, Maia! O quanto eu também estou assim, e pensando por que eu estaria mais no mental também, de preocupação, não sei, não consegui. E aí me veio, né, o quanto, mesmo com as pessoas mentais, porque às vezes eu questiono como uma pessoa tão mental procurou uma terapia integrativa holística, né? Como assim? Então, às vezes, né, eu sempre me coloco muito como observadora. E aí tô eu lá observando tudo isso
e pensando, né? E me veio o quanto quem tá mais no mental também tá tão cansado que realmente tá procurando ajuda. E às vezes a gente não quer fazer um tratamento longo, a gente não quer procurar uma alopatia, a gente não quer procurar um psicólogo, e aí às vezes alguma dessas terapias integrativas liberam alguma coisa que faça a pessoa procurar uma outra ajuda, né, quando tá mais assim, ou não, mas me veio muito quanto a gente planta sementinha até para também quem é muito mental, quem também tá muito no estado de compreensão só da terra mesmo, sabe? Só do externo e não do interno. E o como é extremamente importante para a gente sair do mental e ir para o interno. Porque o mental, ele tá vendo aqui fora, ele tá vendo os seus pensamentos, ele tá vendo tudo, só que ele não tem essa distinção do que é a sua imaginação, do que o que de fato é real. Então, se eu tô com uma sensação de medo, o meu cérebro não sabe se eu estou enfrentando um medo real agora ou se há uma imaginação minha. Ele não tem essa distinção. E por ele não ter essa distinção, eu acho que ele trabalha mais. E ele não consegue falar. Então é muito importante que nós tenhamos essa compreensão de olhar para dentro, de perceber, de sentir, porque senão o nosso mental domina a gente de uma tal forma que é o que a gente fala do ego, né, na parte da espiritualidade. E a gente vai sendo dominado, levado pelo ego, o ego vai tomando conta da nossa vida, vai tomando conta das nossas ações, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, das nossas ofensas, e isso não contribui para a nossa evolução, para a nossa compreensão. E o quanto o nosso mental quer ter controle, que também é o nosso amiguinho ego, adora ter um controle. E muitas pessoas querem ter o controle. Quem nunca, né? Só que cada vez que eu tento manter o controle, como vai ser minha semana? Como será não sei o quê? O que eu vou programar para fazer nos meus horários livres? Os dias que eu deixo para montar, né, os cursos online e tudo mais, eu falo, não, vou programar para fazer isso. E acontece alguma coisa, ou eu não tô boa, ou eu quero fazer outra coisa, ou eu quero ficar na rede, ou aparece algum cliente. E aí, realmente a gente não tem controle. Só que a gente acha que a gente tem controle. E o ego, por achar que a gente tem controle, a mente por achar que a gente tem controle, como que eu vou falar? Acha que tem que ter controle cada vez mais e acha que nem precisa mais sentir. É mais ou menos isso. E por isso que hoje eu resolvi falar sobre isso, porque antes nos atendimentos assim da semana, aparecia uma pessoa mais mental, todas sentiam muito, eram mais abertas. E dessa semana não, foi mais mental do que pessoas mais, não que as pessoas mentais não estejam abertas, até porque se ela chegou até mim, eu falo, se chegou até mim é porque é aberta, né? Porque eu já sempre sou muito sincera, explícita no estilo do meu atendimento. Até aqui, quem pesquisar o mínimo, me vê um pouquinho aqui, né, gente? Já sabe bem o meu jeito. Eu sempre peço para alguém assistir um vídeo para ver se tem essa empatia com o meu jeito, comigo, porque eu acho que isso ajuda bastante no processo. Então eu já peço tudo isso para quem chega até mim. Então quem chega já tem um mínimo dessa percepção de como é o meu trabalho. E mesmo assim chegou até mim. E isso que me chamou a atenção. Como nessa semana mais pessoas mentais chegaram até mim na mesma semana, assim, né? Esses últimos 7, 10 dias, assim, que foi mais. Eu tava observando bastante isso. E observando, como eu falei, a minha vida também, né? O que eu também tô querendo controlar, o que eu tô querendo terminar logo, né? Assim que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo.
E percebo que aí quando eu quero ter foco, eu também não tenho, porque eu quero dar conta de muita coisa. E assim também como a nossa mente, por tudo que nós já passamos, fez nós criarmos bloqueios. A gente aprende a lidar. E eu percebo que aprender a lidar é completamente diferente de se curar. Saber lidar não é curar a ferida, na maioria das vezes. Saber lidar é criar um bloqueio para não se machucar. E o que isso ajuda a gente? A seguir a vida. Mas e aí a gente vai seguindo, e a gente vai se bloqueando, vai evitando situações, pessoas. E aí a gente acha que a gente está indiferente, quando na verdade aquela situação ou aquela pessoa ainda nos afeta. E o nosso mental tá falando assim, não, você já é indiferente, não, nem se preocupa. E aí você vai anulando suas emoções, os seus sentimentos, porque você não está controlando o seu mental. A gente tem, bom, como eu sempre falo, né? A nossa obrigação, a nossa responsabilidade é controlar a mente. Então, nisso a gente tem controle, né? Na maioria das vezes. E essa é a nossa função. É controlar a mente, para ela não dominar, para ela não sair desenfreada, para a gente conseguir olhar para dentro, perceber as nossas emoções e conseguir ter mais foco, mais compreensão, mais harmonia, mais paz. Sei lá, desde que eu descobri essa paz assim, é tão boa, tão boa, tão boa que eu queria realmente que todo mundo sentisse. A gente lida, né, com os problemas de uma outra forma, não que não doa, não que não machuque, só que a gente se permite sentir. A gente, às vezes até o nosso mental fala, nossa, você vai chorar por isso, você vai sofrer por isso? Sim, eu vou, tá doendo aqui. E eu sempre falo, não vamos achar que o nosso mental vai convencer o nosso coração de alguma coisa. E ganhei coraçãozinho a hora que eu fui falar de coração. Não adianta a gente achar isso. O mental não convence o coração. Eu acho que assim, quem é meu cliente já ouviu bastante eu falar isso. É o coração que quando a gente está em paz, é o nosso sentir que quando a gente está em paz, consegue controlar aqui. Não é o contrário. Você ficar falando assim, né? O mental ficar falando, não sinta medo, não sinta amor, não sinta paixão, não sinta fome. Não acontece assim. Não acontece assim. Então, agora, quando a gente sente, aqui se acalma. E quando aqui não se acalma, a nossa função é aprender a controlar. Então, como que a gente faz, né? Meditação, o PIN, porque o PIN ajuda a gente a prestar atenção, a pôr foco. Observe, quem é muito mental geralmente se irrita com o PIN. Quem é muito mental e tá em uma vibração muito densa, não gosta de música clássica. Os primeiros 5 minutos são mais chatos. Mantra também, muita gente não gosta. Quando não tinha... Eu não gostava de mantra. Eu ouvia e falava, o que é esse amo. E hoje eu amo mantra. Só que aí eu achei os mantras que fazem sentido com o meu coração, porque tem uns mantras que são muito sequenciados,
numa batida, pra mim, densa. Eu não gosto. Eu gosto de mantras mais sutis, mais suaves, ou em ritmo mais dançante. Sim, tem mantras em ritmos dançantes. E cada um tem que achar o seu. Então, por exemplo, às vezes eu indico uma meditação para uma pessoa, eu falo, escute primeira vez acordado, prestando atenção, vê se essa meditação faz sentido para você e aí use mais. Porque, para mim, antes de começar a conseguir meditar sem estímulos externos, me ajudava muito. Então eu precisava, eu não conseguia sentar e meditar sem ter alguma meditação tocando, alguém falando, agora relaxa, agora não sei o que, faça isso, faça aquilo, né? Eu não tinha, eu não conseguia. E com o tempo eu fui desenvolvendo, então eu comecei ouvindo, então se eu estou escutando uma meditação guiada, eu faço facilmente meia hora, uma hora, eu não tenho problema. Agora, eu sozinha, eu ficava 5 minutos já irritada. Isso foi ao longo do tempo, até eu conseguir chegar, tipo, meia hora, 40 minutos, é fácil pra mim, perdão. Mas antes não era. E dependendo da época, não é. 20 minutos é o máximo que eu consigo. Então é muito importante a gente perceber o que faz com que a gente mude o foco daquilo que está nos atrapalhando. Porque o mental ficar criando esse monte de preocupações, esse monte de coisa, esses pensamentos excessivos, atrapalham na nossa vibração, atrapalham no nosso foco. Esses pensamentos não ajudam a gente em quase nada mesmo. Só acho assim. Então, quando você aprende a ter esse foco, essa concentração, você percebe que vai diminuindo esses pensamentos. E eu gosto de falar, né? Quando eu descobri o silêncio, eu me apaixonei. E o silêncio interno e externo, né? Porque mudar para São José foi maravilhoso por conta disso, por conta do silêncio externo. Então, para quem ainda não consegue ficar totalmente no silêncio e tudo mais, nem força. Tenta escutar uma música com uma letra. Preste atenção. Escutar uma música com uma letra saudável. Então não é uma letra onde tenha luta, onde tenha sofrimento, onde tenha drama, onde tenha traição. Isso não é uma música legal. Então você tem que ouvir, você não tem que nada. É importante você ouvir músicas com letras saudáveis, positivas, que te faça bem e que o seu cérebro se acostume com coisas boas. Então hoje eu brinco assim, eu fico na maioria das vezes muito no silêncio mental. Quando entra algum pensamento, ele me atordoa, porque ele fica ecoando ali dentro do vazio, eu brinco. Essa é a sensação que eu tenho para mim mesma. Então, a importância da gente colocar foco, a importância da gente... Se eu não tô ceguinha... Oi, Meire! Da gente colocar foco é que quanto menos pensamentos excessivos nós temos, menos também o ego domina a nossa vida. E quanto menos o ego dominar a nossa vida, mais de tudo de bom eu tenho na minha vida, porque ajuda a elevar a vibração, ajuda você a se conectar com você mesmo, com Deus, com o universo, com anjos, com quem você acreditar, porque você começa a ouvir a sua intuição. E muita gente fala muito isso para mim, os alunos do curso de Ho'oponopono, a dificuldade que eles têm de perceber o que é inspiração, de ter a percepção. E o mais, assim, que eu acho que é o que mais os alunos falam, de confiar nisso.
Porque a maioria sente, a maioria sabe, mas não confia. Por quê? Porque o excesso de pensamento está ali falando: ah, isso é coisa da sua cabeça. Ah, você tá maluco. Ah, não é assim. Não, isso vai dar problema. O que que vão achar de você? E aí você entra no externo e sai dessa percepção maravilhosa, dessa intuição maravilhosa que você tem. E você se desconecta de você mesmo. Por que que o mundo tá tão doente, né? Porque tem tantos terapeutas doentes. Porque eles saem deles mesmos. Eles se perdem. A gente fica doente porque a gente perde essa conexão com nós mesmos. A gente foi construindo um ego, né? Com tantas expectativas, com tantas questões, com tantas crenças, que aí a gente construiu um mundo idealizado e não um mundo verdadeiro. Eu não sei se foi num vídeo, se foi num Reels que eu falei assim, gente, o que tá acontecendo com o mundo? Né? Eu também já tive desse mundo. Mas, poxa, hoje a gente consegue, hoje tem tanta coisa, hoje, né? A gente tem internet com essa facilidade de conhecimento. E falando em conhecimento, né? Eu sempre falo aqui que eu não... Aqui é só reflexões, eu dou bem pouco conhecimento. Por quê? Porque eu acredito muito que algumas coisas valem mais uma reflexão do que o conhecimento. Porque hoje o conhecimento está um pouco banalizado e eu tomo bastante cuidado com isso. Então, quem faz meus cursos sabe o quanto eu prezo por isso, né? E as pessoas querem tudo, mas não é assim, eu quero conhecimento, mas eu não quero a prática. E a minha reflexão é só para pensar, para bater papo mesmo, porque quando a pessoa quer de fato um conhecimento, ela dá valor por ele, ela vai procurar um profissional adequado para ele, vai pagar por isso e vai dar valor, vai praticar. Então, muitas vezes a gente tem muito conhecimento aqui, o ego fala, ai, agora eu já sei, ai, agora eu sei tudo. E aí não pratica. E aí sabe debater, sabe falar, sabe questionar, sabe julgar, mas não sabe praticar. Porque o ego tá ali, os pensamentos, as informações estão ali, né? Mas não estão aqui. E é aqui que a gente precisa estar. Aqui é para ajudar nós nos guiarmos, né? O mental é para isso, é para nos ajudar. Oi, Leonilda, boa noite. É para nos ajudar a tomar as ações que o nosso coração quer. Gente, eu vi Nossa, super me veio na cabeça agora. Uma moça, Reels ou TikTok, e ela falava assim: você que vai prestar a faculdade, que vai começar a trabalhar agora, esquece esse papo, esquece esse papo de fazer o que ama. A vida não é assim. E ela é super nova, né? Abafo caso. E ela falava assim: você tem que fazer, olha o mental, olha o que é o mental, né? Você tem que pensar nas profissões futuras e fazer alguma coisa que te dê dinheiro, que você vai ter emprego lá na frente e tudo mais. E quantas pessoas... Oi, Thaís, boa noite, amor. Quantas pessoas a gente não atende que estão em transição de carreira? Quantas pessoas a gente não conhece? Vamos lá, que vocês que estão assistindo não conhecem, não trabalham com terapia, mas conhece alguém que está infeliz, está lá trabalhando. E por que muita gente criou essa crença? Porque nossos pais chegavam em casa reclamando do trabalho. A gente não foi ensinado a trabalhar com quem é feliz. Eu sou tão feliz que às vezes eu me sinto até culpada de ser feliz porque faço o que amo. Mas lembrem-se, administradora de empresas, eu também fiz transição de carreira. Percebe? Eu também... Oi, Gleidson! Quanto tempo!
eu também fiz transição de carreira. E eu lembro muito da minha mãe falando assim: você jogou seu diploma no lixo. Eu nem tinha virado terapeuta. Eu tinha virado mãe, dona de casa mesmo, fazia bico, trabalhava com marketing digital, trabalhava com, fazia conversão de VHS para DVD na época, para poder trabalhar em casa e poder cuidar do meu filho. Então, as pessoas esquecem que isso não ajuda. É ilusório você querer controlar. Agora, se você fizer o que você ama e controlar o seu mental vai te ajudar a tomar ações para melhorar o seu trabalho que você ama. Gente infeliz pode fazer dinheiro, mas aí ou vai ter a vida profissional muito boa ou a vida particular, né? Muito boa. Quem nunca viu isso? É muito difícil a gente achar os dois. Por quê? Porque o mental dominou. Então é mais fácil a gente achar pessoas que conseguiram dinheiro, mas na vida pessoal não tá tão legal assim. Ou demorou para ter uma vida pessoal, né? Já foi lá, juntou muito dinheiro e depois teve a vida pessoal, né? Quando você faz o que você ama, a vida pessoal anda junto. E aí fica muito mais legal. Por que a gente não foi ensinado assim? Só que o mental não permite, né? O mental faz com que a gente vá só em busca do dinheiro. E aí o dinheiro fica vazio porque o dinheiro é uma energia. E a gente põe a energia que a gente quer nele e se perde. Então, isso vai gerando pessoas extremamente estressadas, cansadas, infelizes, que foi o que eu percebi essa semana. No geral, o quanto tá difícil. E o quanto, lógico que eu fico extremamente feliz dessas pessoas estarem procurando ajuda de alguma forma. Eu me sinto sempre muito grata por poder contribuir de alguma forma, nem que seja bem pouquinho, né? Porque cada constelação, cada atendimento é muito único. Então tem uns que são uou, que transformação, que lindo, e tem uns que são né? Tá bom. Então tem que aprender isso, não sei o que, não entendi. Foi só isso mesmo. Tá bom. Né? Porque a gente às vezes também não está pronto para muita informação, para muita transformação. Às vezes a gente começa mesmo dando passos de tartaruguinha, quem nunca? E o mental, né, ele permite com que a gente faça muitas coisas, com que a gente tome ação, mas também ele permite que a gente não evolua, que a gente não vá para frente. O mental, ele tem muito a dificuldade desta permissão, porque eu acho que ele deve ter a sensação que se ele liberar a gente para evolução, ele não vai ter muita função. Isso sim, só acho. Então, procure achar situações onde você fique mais perto da natureza, onde você tenha pessoas melhores que você, que reclame menos, ou que não sejam pessoas densas. Então, se você é muito mais mental e convive com muitas essas pessoas, você vai ficar mais cansado, mais denso, né? Porque a gente absorve tudo. O nosso subconsciente tá prestando atenção no que eu tô falando, mas tá prestando atenção em tudo à nossa volta. E o nosso sentir acaba meio que ficando adormecido. Quando é a mente que tem que ficar lá quietinha, o nosso sentir perceber e aí a mente ficar em ação para nossa evolução. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, primeiro a gente sofre, aí a gente procura ajuda. Então, primeiro a dor, porque, gente, quem fala que a dor não ensina? Ela é a melhor professora, eu brinco, até melhor do que a geminiana. A dor ensina como ninguém. E a gente tende a aprender muito com ela.
ou só com ela. Porque assim também a mente pensa. Só que aí a gente vai evoluindo, vai trazendo esse conhecimento e vai percebendo que a gente não precisa só evoluir na dor, a gente pode evoluir no amor. E às vezes não é no amor logo de cara e tudo bem. É que a gente, né, que já se trabalhou e já tem essa compreensão, a gente entende que tudo é amor. O resto é só ainda a falta da compreensão do sentir que é amor. Mas às vezes primeiro vem a indiferença, a raiva, depois a aceitação, depois ou a neutralidade, enfim, até chegar no nível de compreensão, de amor, no nível, né, no topo da montanha. Para quem é aluno de Ponopono sabe da aula de espiritualidade, né, que eu falo sobre isso. Então, o que eu queria hoje com essa live era isso. Procure observar o quanto seus pensamentos estão te dominando. Procure se colocar mais no estado de presença. Coloque o foco em outra coisa. Busque. Lá no meu canal do YouTube tem uma meditação que é a meditação que eu fiz durante zilhões de anos, todas as noites, que é a meditação da Louise Hay. Respiração também ajuda a controlar a mente, eu gosto muito, né? Quem passa comigo por atendimento, eu sempre faço um exercício de respiração. Mantra, porque o mantra, né? Ele é justamente para controlar a mente. Então, o mantra, eu gosto muito dos sânscritos, porque você não entende, você não sabe. Então, conforme o seu cérebro não consegue buscar o significado, porque ele não sabe. Então, vamos lá, por exemplo, o mantra da Kuan Yin é Om Mani Padme Om. O nosso cérebro não consegue associar rapidamente. Oi, Su! Não consegue buscar informação rapidamente do que é Om Mani Padme Om, né? Babanam Kivalam. Nosso cérebro não dá tilt, quem nunca ouviu? Não dá um tilt, o cérebro fala, meu, o que é isso? E isso é muito bom, porque aí o cérebro não tem a informação, então ele consegue. Então você, por isso que muitos usam o Japamala, porque aí você fica nas 108 contas e o seu cérebro não consegue sair dali. Lógico que consegue, mas enfim, a intenção é que ele não saia porque você consegue ter esse controle, porque você fica repetidamente no foco daquele mantra. E no nosso caso, que não entendemos, né? Ou pelo menos a maioria não entende sânscrito, o mantra, pelo menos para mim, em sânscrito, me ajudou muito. Porque aí eu não entendi, então eu ficava na repetição, meu cérebro ficava procurando entender, ele não entendia, ele não conseguia pensar em outra coisa. Era o máximo. Até hoje, assim, às vezes eu ponho um e eu fico, jura mesmo que esse é o babanão? Porque às vezes a pessoa fala, né? Cada hora, dependendo com quem tá, a pessoa pronuncia de um jeito. Então meu cérebro fica focado nisso. Assim como. Ai, não foi. No PIN. Simples, pequeno, barato. E eu gosto muito. Então, entre um atendimento, geralmente também eu faço 3 vezes. Gosto muito do mantra OM, que é o que eu falei que eu zoava a minha mãe. Paguei a língua. E faço, né? Aí eu hoje, na maioria das vezes, eu já consigo, porque há muitas técnicas que eu uso, inclusive, eu já me coloco antes nesse estado de ir para o trabalho, né? De ir para cada sessão, porque dessa forma eu acredito que também eu sou melhor contribuição, me coloco no meu estado vazio para poder ir inteira para cada atendimento. E aí eu não ficar, sei lá, para mim ficar bom. Então eu procuro, né? Vou antes de uma reunião, também faço a mesma coisa. Então, às vezes não dá, então faz o OM, faz um PIN, faz respiração profunda, prestando atenção, porque o mental
não vai tirar a gente desse estado de tristeza, de excesso de controle. O mental não vai ajudar a gente nisso. Então, vamos usar o nosso mental a nosso favor, do nosso bem-estar, do nosso centro, do nosso amor, do nosso sentir. E com isso, é só observe, observe, observe. Porque sem essa observação a gente não consegue. Porque às vezes a gente está tão no mental que tem tantos pensamentos que a gente não consegue nem ouvi-los e nem prestar atenção. A gente acha que está tão no automático. E quando a gente para, a gente fala, nossa, já ficou com o ventilador ligado no silêncio? Você liga o ventilador, tá lá no silêncio. E o ventilador, e você tá lá quietinho. De repente, você desliga o ventilador. Você fala, nossa, como o ventilador era barulhento. Só que quem já tem um barulho mental muito grande, não percebe o ventilador, já liga uma TV, já escuta uma música, nunca consegue ficar em silêncio. Então, se você é daquela pessoa que nunca consegue ficar em silêncio, preste atenção. Volta no começo do vídeo e assiste tudo de novo. Para achar alguma coisa que te tire desse estado, porque senão cada vez mais a gente vai no automático e esse automático gera o cansaço mental, o cansaço físico, o esgotamento e por isso que, e a gente acaba ficando mais exausto, mais mental, mais querendo controlar, mais possessivo, mais com dependência emocional, com as emoções afloradas ou bloqueadas, e isso não nos ajuda. A intenção é o estado de presença, porque quanto mais estado de presença, mais percepção, mais evolução, mais estado de bem-estar, mais felicidade, mais disposição, tirando um de outro. Ou quando tá um pouco nubladinho, que a pessoa aqui vive de sol, então eu sinto falta do sol em dias nublados. Quase não vim fazer a live hoje, mas consegui, falei, não, vamos lá, vou atrasada, mas vou. Mas é importante a gente sair do automático para poder viver melhor, para poder ter mais saúde, mais bem-estar e conviver melhor com nós mesmos e com o outro. Combinado? Então, até a próxima live. Ou para quem quiser ver mais, tem aqui na playlist todos os vídeos. Lá no YouTube também tem todos os vídeos e outros, que cabe mais lá, porque o canal do YouTube é muito antes do meu Instagram. Então, convido vocês a refletirem comigo, tá bom? Um beijo no coração, bom final de semana.